Ricardo Adolfo Ritter, mas a gente se identifica muito pelo apelido, né? Ica, ICA. Sou natural de Novo Hamburgo, nasci aqui mesmo no dia 30 de junho de 1962. À época, o Hospital Darcy Vargas, o nosso querido Hospital Municipal. E morei daí até os 4 anos de idade na Rua Emancipação, ali ao lado da BR-116, onde o vô Ritter tinha um armazém e eu depois era o extintor Spanitz, né? Então, até os 4 anos morei por ali. Me orgulho em dizer que sou natural de Novo Hamburgo. Eu me lembro do meu avô sendo um fiscal, né, conferindo as obras de duplicação da BR-116 que estava acontecendo ali à época. As máquinas trabalhavam intensamente ali, né? Aí depois, dos 4 aos 12 anos, a gente foi morar em Campo Bom, às margens do Rio dos Sinos. Então, um período que a gente grava bastante da infância, eu não estava em Novo Hamburgo, né? O natural, mas a gente ficou de 66 a 74 ali. As lembranças de infância de Novo Hamburgo é que eu gostava muito de vir da avó, que era ali na Rua Emancipação, a rua do Sindicato dos Comerciários, onde eles têm a piscina ali também, né? E a avó paterna era assim a avó que a gente mais gostava, aquela avó que levava a mamadeira na cama, enfim, gostava do neto, né? Era uma barbaridade. E o outro, o avô paterno, quando a gente vinha no Novo Hamburgo também, fazer as férias, eu gostava ali na 3 de outubro, o vovô Schunk, ele era bicheiro no bairro Ideal ali, né? E daí a gente gostava de acompanhar o vô no boteco, porque o vô pagava aquela língua de sogra, sorvete seco, pipoca, coisa que criança gosta, né? Então a gente acompanhava o vô. Enfim, boas lembranças dos avós, me lembro da FENAC, que já tinha o ginásio naquela época também, e daí o meu avô se dava bem com o zelador ali daquela área toda dos pavilhões da FENAC, do ginásio, que a gente ia ali, isso até uns 10 anos por aí, né, até 73, 74, porque o ginásio, se não me engano, é de 72, então já era com 10, 11 anos que a gente tem essas lembranças, bairro Ideal e bairro Primavera. Quando nós retornamos a Novo Hamburgo, em 74, daí eu moro desde 74 na Rua Pedro Carneiro Pereira. Ali tinha um time da várzea, que é o Internacional da Rondônia, apesar de gremista, mas o time da vila ali, o time da gurizada da vila era o Internacional da Rondônia, Coloradinho. Então a gente começou a jogar bola e era uma oportunidade assim de correr um pouco, né, de tentar mostrar a pouca habilidade que tinha no futebol, mas gostava de correr. Vivia correndo. Depois eu fui trabalhar no escritório também, as meninas lá que trabalhavam, né, as senhoras que trabalhavam comigo, sempre diziam que eu não sabia caminhar, eu sempre tinha que estar correndo, era correndo que eu me movimentava, né. Então o futebol e depois também a escola, o 25 de julho, já na juventude, eu era atleta de atletismo do Colégio 25 de julho, e aí o professor Vitor Konderfer, enfim, naqueles anos a gente, talvez eu era o melhor, o segundo melhor da cidade na categoria, em corridas de fundo, né? Corridas de 3.000, 5.000, 10.000 por aí, a gente se movimentava bem. E aí depois, por uma razão ou outra, a gente começou a se envolver muito com o futebol lá, não só jogando, mas se envolvendo na administração do futebol, sendo da diretoria do futebol lá, e representando o time daí nos campeonatos municipais, nas reuniões da AFA, que organizava o campeonato, a gente acabou se envolvendo de tal maneira que nos fins de semana, né, em domingos, tu passava fora de casa com o carro que a gente tinha na época, chegando a fazer quase que 200 quilômetros dentro de Novo Hamburgo, correndo atrás de atletas para poder botar os times em campo, né, porque era campeonato, e aí era dever de ter aquelas equipes com um número mínimo de atletas em campo, então a gente tinha que correr atrás de alguns que não tinham transporte, não tinha
facilidade que tem hoje, nem Uber, e muitos também sem condição financeira, nem de ter uma motinho, nem uma bicicleta. Então a gente que tinha um carrinho corria atrás e me envolvi. E fiquei envolvido, muito envolvido no futebol varziano de Novo Hamburgo por A diretoria, né, foi uma atividade completamente diferente para mim. Eu nunca tinha atuado dentro do serviço público, né? Eu era afeto à Secretaria de Educação, com a professora Marlene Davis, que até hoje a gente continua com uma amizade boa e de vez em quando a gente faz os contatos. Há poucos anos atrás ela ainda me convidou para a festa de 80 anos do aniversário dela. Fiquei muito honrado, assim, muito satisfeito também. Enfim, a professora Marlene Davis me ensinou muito como secretária de Educação. E eu, por estar chegando da rua, né, com aquela experiência de iniciativa privada, e a iniciativa privada podendo fazer o que tu pensa, né, da forma que tu pensa, e aí vem para o público que tem um regramento e que tu tem que seguir aquele regramento. É tudo mais emperrado, é mais difícil, né? Foi uma experiência nova também, né? Mas que a gente, como eu sempre digo, a vida é um eterno aprender. Mas na diretoria de desporto, entre 97 e 2000, junto à Secretaria de Educação, que era aqui no Centro de Cultura, no centro ainda, ao lado do Banco do Brasil, em frente à Praça 20, ali que funcionava à época a secretaria, ali a gente teve já uma noção da administração pública, de como proceder, também ter mais cuidado, né? Tem que ser mais lento, as tuas decisões tu tem que ter elas mais embasadas, porque tu não pode estar prometendo com muita facilidade. Às vezes as pessoas vêm e te solicitam, a gente é amigo aí, vamos fazer aquilo. Não é assim, a nossa amizade continua, mas eu tenho uma regra a seguir, eu tenho um regramento que me impede de ultrapassar por cima de algumas coisas. Então foi a minha primeira experiência na diretoria de desporto, nesse período que eu falei antes, de 97 a 2000, março de 2000, e que me ensinou e me abriu muito os olhos quanto à questão de como é a administração pública, né? Eu tenho recordações que lá pelos anos, acho que 88, quando Paulo Ritzler era prefeito, já teve naquela oportunidade uma Secretaria Municipal de Esportes também. Aí em 2012, houve uma primeira vitória da coligação novamente PT-PDT, aí daí o Tribunal Superior Eleitoral analisou que o prefeito que havia sido reeleito, Tarcísio, não poderia concorrer, e a eleição foi anulada. Nas conjunturas políticas que se criaram aqui na Câmara, o vereador Antônio Lucas, do PDT, né, que foi o mais votado naquela eleição de 2012, assume a presidência da Câmara. Ao assumir a presidência da Câmara, como a eleição de 2012 foi anulada, o presidente da Câmara assume interinamente a Prefeitura de Novo Hamburgo, por 3 meses, até março por aí. Nesse período que ele foi prefeito, ele era bastante ligado também ao deputado Khalil Sebe, que foi secretário estadual de esportes, e aí também se criou, durante o governo de 3 meses do PDT, do Antônio Lucas, se criou a Secretaria Municipal de Esportes. Eu havia ficado na condição de primeiro suplente e o então prefeito, Antônio Lucas, convidou a minha pessoa para ser o secretário de Esportes e Lazer, e ao qual eu também sou grato, né? Agradeço ao então, que era vereador, né? Na verdade, ele criou a secretaria, mas ela foi mesmo implantada depois no governo do Luiz Lauermann, que ganhou a eleição suplementar. Então, mas quem assinou para criá-la, a secretaria, foi o Antônio Lucas, né? E aí depois o Luiz, quando me convidou para a secretaria, bom, a gente cria uma certa autonomia, uma maior autonomia com a secretaria. Mas o que nós sempre precisamos, e o que a gente sempre falava, e é isso o Luiz, prefeito Lauermann, sempre escutava, a gente também tinha um bom acesso ao chefe de gabinete, né, o Gilmar, era que a gente precisava de recursos, né? Porque são tantas as atividades esportivas que nós temos na cidade, são tantas as demandas, nossa, a gente a todo momento era demandado por transporte, alojamento, ajudar em alimentação,
premiação para eventos que acontecem na cidade, que vêm de outras cidades, né? De outros locais para acontecer, cebolão, skate, futsal, handball, vôlei. Novo Hamburgo ainda é uma cidade que, a meus olhos, né, não olhando só Novo Hamburgo, porque a gente também tem que olhar o contexto fora da cidade, mas Novo Hamburgo ainda é uma boa referência esportiva para o Rio Grande do Sul. Claro que a gente gostaria de ter muito mais. Nós não somos uma Santa Maria lá, que é uma cidade que, por exemplo, consegue organizar os JIRGs lá, tem 10 quartéis dentro de Santa Maria, então tem alojamento sobrando lá. Nós temos essa dificuldade de alojamento para fazer um grande evento daqui a pouco na cidade, né? Mas nós temos, assim, vários esportes do qual nos destacamos, né? Tênis, natação, vôlei, futsal, handball, punhobol, porque também ainda não é um esporte olímpico, né? Então, mas a hora que tiver se transformar em esporte olímpico, ele com certeza terá uma repercussão muito maior e que Novo Hamburgo também conseguirá se projetar muito mais no esporte, no cenário nacional e mundial. Mundial, o punhobol de Novo Hamburgo é muito respeitado. A pandemia, ela praticamente inviabilizou as atividades esportivas, né? Elas foram paradas. Bom, nós estamos aí votando, nós estamos criando o Fundo Municipal, que era uma reivindicação antiga também. A gente está conseguindo avançar nesse sentido aí. Tivemos, sim, alguns embates. Estamos apresentando, quando eu digo estamos, o Executivo, com o aval do Legislativo, está criando a Semana Municipal do Esporte e também a Semana Municipal do Lazer, que vai fazer ali um congressamento, enfim, vai fazer várias atividades, várias modalidades esportivas numa única semana, né? Enfim, vai manter a cidade em movimento muito forte. Vejo que o Executivo está avançando, se não na velocidade que a gente deseja, mas numa velocidade real também, né? Naquela que é possível a gente avançar. Então a gente tem também intermediado, agora mesmo a gente está tratando de um encontro do CMD junto à prefeita municipal. Temos feito assim, outras tratativas junto com a Secretaria Municipal de Esporte, o qual o secretário Dani Becker e o Max também têm sempre sido muito solícitos às nossas reivindicações, enfim, as nossas indicações que eles têm lá e as nossas pessoas que nós temos solicitado para eles atenderem, né? Hoje mesmo ainda a Federação de Bolão do Rio Grande do Sul está com a intenção de vir para Novo Hamburgo para fazer uma etapa. Então eu estava falando ainda há pouco, antes de começarmos, entrevista com o Dani, né, que é o secretário municipal, para conversar com o presidente do Flamengo, lá o alemão, para ver da possibilidade de ver a questão do protocolo. A quantas anda para nós fazermos uma atividade dessas? Não vejo, né, aqui falando, não estou vendo assim, problemas, porque o futebol também está liberado, respeitando-se aqueles protocolos, distanciamento, álcool gel, máscara, né? Eu acho que dá para acontecer já algumas atividades que nós podemos realizar e voltar a fazer com que o esporte seja mais intenso, né, mais ativo na nossa cidade. Sabe aqueles que também sempre diziam que a política não é para ti, que a política não faz, e que só dá pitaco, só dava pitaco, que só dava opinião e não participava? Mas também chegou um dia assim que eu pensei, tá, mas só dou opinião e digo que não gosto. E hoje mesmo, se tu olhares, né, os assuntos predominantes nas rodas de conversa, seja de boteco, seja de clube, seja de sociedade, futebol, política e religião, né? Mas é política, né? Dependendo do momento, situação que vive a cidade ou o estado ou o país, política em primeiro lugar, depois futebol e religião num terceiro plano, né? Mas daqui a pouco eu fui convidado, já em 92 eu havia sido convidado pelo então candidato a prefeito, Ayrton dos Santos, para ser candidato a vereador pelo PRN. À época, o Collor era presidente e o PRN, enfim, ali estava dando aquela questão da CPI contra o Collor. E mesmo não poderia naquele ano de 92, porque eu era o cobrador de mensalidades, andava na rua todo dia, o dia todo aí. Eu era o cobrador de mensalidade da Sociedade Esperança
E o Fernando Scheid, José Fernando Scheid, era candidato novamente a vereador e eu havia já me comprometido com ele em ajudar ele a tentar ser vereador. E ali, em 92, ajudei o Fernando. Ele se elegeu, fez 1.000 e alguns votos, né? Tínhamos 21 vereadores. Mas eu, ao ajudar ele, ali eu aprendi muita coisa. Eu tinha uma convicção de que ele ia estourar nas urnas, ele ia fazer uma votação estrondosa. E às vésperas da eleição até comentei isso com ele e ele me disse, não é assim, te segura, né? Ele dizendo para mim, ele candidato, e ele mandou eu segurar, e eu pensei, puxa vida, será que a gente se engana tanto? E realmente, na minha avaliação, ele iria fazer uns 3.000 votos, ele fez 1.000, 1/3 do que imaginava. Então pensei, puxa vida, política engana, a votação engana. Ali que eu pensei assim, tirei um bom ensinamento. Daí, em 96, o então ainda candidato a prefeito, Ayrton dos Santos, veio novamente me convidar para ser candidato a vereador. Aí eu já havia sido também convidado por um senhor que é filiado ao PDT, era filiado ao PDT, né, Moisés Couto, a me filiar ao PDT, em 95 ainda, Moisés Couto, Celso Quadro, e agora nosso saudoso Oswaldo Guilherme da Silveira, foram lá em casa e eu me filiei ao PDT em 95. Me filiei ao PDT em 95, logo cheguei ao diretório, 96, aí o prefeito, depois de prefeito eleito Ayrton, eu me lembro que eu fui numa oportunidade que eu até não queria concorrer, pela condição financeira que a gente, né, tinha. Mas ele insistiu, não, vamos lá, que tu tem condições, e tu vai ser bem votado, enfim, a gente vai ver, entram alguns recursos do partido. Não entraram aqueles recursos que a gente imaginava, mas tá bem, vamos lá, vamos fazer a nossa campanha. Fiz minha campanha com 20.000 santinhos pequenininhos, me lembro desse número também, porque hoje 20.000 santinhos, se bem que hoje os santinhos também já estão quase que fora das campanhas políticas, é muita questão eletrônica aí, né? Mas eu sei que eu fui e consegui até ser bem sucedido na votação, consegui fazer 1.176 votos na primeira eleição que eu concorri. E aí fiquei segundo suplente. Como o seu Ayrton ganhou a eleição de 96, ele me convidou para então, pelo meu relacionamento, pela minha ligação com o futebol varziano, me convidou para ser o diretor de desporto do município. A diretoria de desporto que era atrelada à Secretaria de Educação. E ali eu fui, acompanhei, daí de 1º de janeiro de 97 até 31 de março de 2000, eu fui diretor de desporto do município. Daí eu me ausentei da diretoria de desporto e voltei a ser candidato em 2000. Daí que eu fiz 1.377 votos e fiquei também primeiro suplente, faltaram 20 votos nessa eleição de 2000, né? E aí a gente ficou envolvido na política, jamais imaginava que eu que eu fosse um dia estar tão envolvido na política quanto que eu estou envolvido hoje, em tempos, né, de uns 15 anos para cá, me envolvi de uma maneira que acho que nem a família queria que eu tivesse tão envolvido, né? Eu até vou fazer um pequeno histórico, sim, das minhas campanhas, né, das 7 campanhas. Eu sempre fui, assim, relativamente bem votado, vamos dizer. Primeiro eu concorri, fiz 1.176 votos, fiquei segundo suplente, faltou 120 votos. A segunda eu concorri em 2000, fiz 1.377 votos, faltaram 20 votos, fiquei primeiro suplente, mas como nós vencemos, que eu digo o PDT venceu a prefeitura através do prefeito Ayrton dos Santos, eu como primeiro suplente, o prefeito Ayrton colocou o vereador eleito Soli Silva na Secretaria de Obras e eu acabei ficando os 4 anos de titular entre 2001 e 2004, porque quando o Soli estava retornando da Secretaria de Obras para a Câmara, em fevereiro nós perdemos o companheiro Renato Fernandes, que foi o primeiro vereador negro, acho que eleito aqui pela Câmara de Novo Hamburgo, até onde eu tenho conhecimento. Ele veio a falecer, né? E aí eu acabei ficando os 4 anos de 2001 a 2004 titular. Aí em 2004,
vem a nova eleição, baixa de 21 para 14 vereadores, eu fiz 2.501 votos, faltaram 95 votos, fiquei primeiro suplente. Em 2008, o PDT se coliga com o PT, o prefeito Tarcísio, vice a nossa companheira Lorena Maia, eu fiz 2.608 votos, daí me elegi. Em 2012, eu estava vereador eleito, concorri à reeleição, fiz 2.053 votos, faltaram 16 votos. Novamente fiquei primeiro suplente. Em 2016, talvez tenha sido a eleição que eu tenha ficado mais distante de algum êxito, porque a nossa nominata no PDT ela ficou muito disparelha. Elegemos 2 vereadores e eu, com 1.841 votos, fiquei segundo suplente, mas faltaram ainda 800 votos para mim me eleger também, né? Porque os 4 primeiros vereadores, os 4 primeiros votados, por causa do coeficiente eleitoral, os 4 primeiros votados, que eu fui o quarto, fizeram quase que 11 mil votos e os outros 17 deu mais 4 mil, 5 mil votos. Mas foi em 2016 a vez que eu estive mais distante. Aí, por conjunturas políticas, aí, divergências políticas do PDT em Novo Hamburgo, em 2019, eu me afastei do PDT. Não me afastei, simplesmente me afastei do PDT, não iniciei um trabalho político na prefeitura, nem na Assembleia, nem na Câmara Federal, nem no Estado. Simplesmente me afastei do PDT e estava fora da política. Aí cheguei a me filiar no PL em 2019, por setembro de 2019, mas também assim não encontrei um respaldo suficiente para tentar levar adiante um projeto que a gente tinha aqui para a cidade, né? Então, em março de 2020, fui convidado pelo chefe de gabinete da prefeita Fátima e pela própria prefeita Fátima a me filiar ao PSDB. E aí eu, escutando eles, né, sem estar dentro da administração, sem nada, aceitei o desafio, me filiei ao PSDB em março de 2020, exatamente no dia que começaram as restrições, as movimentações pelo país afora, devido à chegada da pandemia. A prefeita esteve lá em casa, ela e o Linel, que é o chefe de gabinete, a gente se filiou. E aí veio um pleito de 2020, né? Foi em 15 de novembro, é isso? 15 de novembro. Após eu conversar também com o Mauri Nunes, que foi vereador nessa casa, foi presidente nessa casa, que foi candidato a vice-prefeito em 2000 com Jair Foscarini. E aí fui conversar com o Mauri Nunes, dizendo, né, que eu estava no PSDB e ele é um dos próceres do PSDB, ele é chefe de gabinete, era chefe de gabinete do deputado federal Lucas Redecker, né? E eu fui solicitar um auxílio, né, uma orientação também, e a qual eu fui muito bem acolhido por ele, sou grato ao Lucas Redecker, sou grato ao Mauri Nunes, à prefeita Fátima, ao Linel, ao PSDB de forma geral, que me acolheu muito bem. E aí vem a eleição de 15 de novembro de 2020 e a gente consegue fazer 1.811 votos, sobrou em torno de 300 votos e a gente conseguiu obter o êxito na votação. O que muda, né? Principalmente essa de 2020 mudou muito pelas restrições que eram de se fazer campanha na rua devido aos protocolos que a pandemia exigia, né? Enfim, as restrições que a pandemia impunha às candidaturas. Mas como a gente já tinha também um bom caminho trilhado, já tinha caminhado aí pela cidade bastante tempo, já tinha feito outras campanhas, eu fiz campanha com as pessoas que me conheciam, que eu conheço, né? Sem prometer grandes mudanças. A gente sabe também as limitações que tem a atuação de um vereador aqui no Legislativo Municipal, são muito mais restritas que de um Legislativo Estadual ou de um Legislativo Federal, né? Então a gente foi ali e se propôs a estar como vereador e tivemos êxito. Eu fiquei assim bastante satisfeito pelas condições em que a gente estava e bastante grato àquelas pessoas que nos apoiaram e que nos auxiliaram a chegar a esse pleito, né? Então, eu sou grato e muda isto, talvez as campanhas vão mudando, né? Que nem essa eu disse, que foi já bem mais eletrônica, e a eletrônica é algo que está entrando na vida das pessoas
na vida do dia a dia e também nas campanhas políticas, né, Dani? Essa questão do IPTU, né, que ele foi a população, eu continuo dizendo também, a população comprou a ideia de que vai ser, parece que 300% de uma maneira linear, que não é verdade, não vai ser de maneira linear, isso vai ser uma atualização da nossa planta de valores aí que a gente tem, né? Se cada um olhar o seu imóvel, olhar o seu carnê, vai ver ali que os nossos valores estão ali desatualizados. E o Tribunal de Contas cobrava do Executivo a atualização desses valores. Nós somos orientados pela PGM do município, nós que eu digo vereadores da base, e eu estou como líder do governo, e nós tínhamos que votar. Ninguém gosta de votar uma questão dessas. Só que a população ela ficou assim muito irada por achar que todo mundo iria ser taxado, ou vai ser taxado em 300%. Eu gostaria de lembrar também que nós teremos em torno de 12.500 propriedades aí que não terão a cobrança do IPTU, né? Dessa atualização, que são imóveis até R$70 mil. Lembrar também que aquelas pessoas que têm um único imóvel e que a utiliza para moradia, acontece, casais, um ganha 1.500, a outra ganha 1.100, daqui a pouco só um ganha 1.500, 2.000, se não atingir os R$2.750, também estarão isentados do pagamento, só que tem que protocolar o pedido lá na prefeitura, né? Mas foi assim um dos momentos difíceis que a gente teve aqui, né? Tivemos já alteração do plano de carreira, também do passado, que foi difícil, né? E a gente tem que votar. Tu tá ali, tu foi eleito, te ausentar tu não pode. Acho que tu tem que estar. Tu te propôs, quando tu vai para uma briga, tu vai sabendo que pode aparecer um perrengue desse aí para ser resolvido. Bem, tu resolveu bem ou mal, mas fica ali. Arque com as consequências. Permaneça e fique ali. Vamos ver aí, esperamos que a população compreenda ainda no futuro também que não foi esse aumento linear, que tem muitas disparidades na cidade. A gente vê, hoje a gente olhando o carnê, tenho dito também, tenho solicitado às pessoas que olhem o seu carnê do IPTU para ver quanto está o valor venal. Creio que não vai chegar, não chega nem próximo. Ontem eu vi um carnê de um imóvel que vale 400 mil por baixo. E o valor venal que a prefeitura está cobrando IPTU é de 40 mil. 40, quase 50 mil. 40 e alguma coisa, né? Então, tem essa desatualização, porque a última vez que foi feita a atualização foi em 2003, no governo do prefeito Ayrton dos Santos. Fazem, 2013, 17 anos. Não é isso? Que não é feita uma atualização. E o Tribunal de Contas estava cobrando, o Ministério Público também estava cobrando essa atualização. E coube agora, nesta legislatura, a este executivo, a prefeita Fátima, resolver. Bom, nós estávamos aqui, estava nesse momento, vamos à votação e fomos, né? Tivemos que ver. Foi um dos momentos mais difíceis, tivemos outros também, mas planos de carreira, né? Um aumento de ISSQN também no passado que aconteceu, que a gente também tem bastante amigos profissionais liberais, que eu tenho convicção que também essa diferença do ISSQN não fez tanta falta para eles, como quanto ajudou a soma dessa diferença aquelas pessoas que Novo Hamburgo também, eu acho linda a cidade de Novo Hamburgo, mas temos muita pobreza ainda na cidade, nos arredores, necessita muito a presença do poder público. Momentos mais gratificantes na casa, é quando a gente consegue fazer uma homenagem, que nem a gente fez uma homenagem, né? Eu e o ex-vereador Leonardo Hoff homenageamos o seu Reinaldo Reiswitz, falecido Reinaldo Reiswitz, como cidadão de Novo Hamburgo, ver tantas entidades que a gente também pode, né, homenagear aqui,
pelos feitos que fazem, que seja na área esportiva, que seja pelos seus produtos que são, né, que as indústrias de Novo Hamburgo produzem. Enfim, temos também bons motivos para estar aqui. Uma coisa assim, a convicção eu tenho comigo e que eu acho que os políticos têm, nada mais é odiado pela população do que os políticos. Mas falar mal dos políticos é fácil. O difícil é ser o político, é estar ali para decidir. Então, a gente consegue. Hoje também, vamos dizer, muitas das boas amizades que eu tenho, elas são as vindas por causa da política. Já arrumei inimizades por causa da política, arrumei pessoas que não compreenderam algum voto, não tem problema, né? Infelizmente é do jogo. Eu me preocuparia se o pessoal estava bravo porque eu estivesse devendo um boteco por aí, né? Aí eu fico preocupado. Mas por causa de um voto, eu fico assim, triste, né? Tem amigos que ficam um pouquinho descontentes, mas compreendem a nossa situação também. Mas eu fico também, assim, muito satisfeito que tem algumas amizades que eu fiz aí na política há 20 anos atrás, perduram até hoje e que confiam na gente. A confiança com que eles têm na gente é isso que me motiva, né? E chegar próximo à política, que nem meu pai com 85 anos, que não enxerga, mas faz questão de ir lá votar, ou um neto, ou bisneto ainda não estão em condições de irem votar, mas o pessoal acompanha ele, faz questão, a minha mãe com dificuldade de locomoção também faz questão de ir votar, e tantas outras pessoas que a gente vê também se esforçarem, que fazem questão de irem votar. Essas são coisas assim gratificantes durante a campanha. E durante o mandato também, né? O reconhecimento que as pessoas têm por tu, às vezes, conseguir ajudar elas com algumas obras que são importantes, que nem hoje de manhã eu estive na obra que deu início essa semana ali na Rondônia, na ponte da rua João Daniel Hildebrand, a galeria que será construída na rua Marechal Cândido Rondon, entre a rua Mato Grosso e a rua Bahia, a galeria que será tirada, uma tubulação que será tirada de dentro de um terreno privado, que será colocada ao leito, sob o leito da rua Cândido Rondon. As pessoas são gratas porque nós nos movimentamos, nós nos mobilizamos para que essas obras acontecessem e a comunidade também reconhece esse nosso esforço, que são obras que estão sendo aguardadas, sei lá, 40 anos, coisa de 1980 por aí, que são aguardadas. Então, o reconhecimento, às vezes, pelo trabalho que tu realiza, né? O reconhecimento da população também, isso nos deixa muito gratificados. A gente votou a LDO. Ali a gente destacou alguns feitos que serão, né, realizados para o próximo ano. Entre outros tantos, né, a gente falou ali que tem um aumento, nós temos em torno de 300 ruas pavimentadas na cidade e queremos fazer mais 20 ruas, pavimentar mais 20 ruas. É algo que também será feito aí nesses próximos anos. A construção do novo anexo do Hospital Municipal, que também vai ampliar, vai aumentar a capacidade de atendimento do Hospital Municipal, que nos deixa também bastante, vamos dizer, de alguma forma aliviados, mas preocupados, porque, claro, que tem um hospital cheio de gente lá e nós precisamos de recursos, por isso que nós também estamos numa briga com o governo do estado aí, porque não pode diminuir esse repasse aqui para o estado, para o município. Temos um bom recurso para fazer investimentos também na reforma do atual hospital, porque sempre está precisando de reformas, um hospital com 200 leitos que nós temos ali, né? Enfim, a movimentação é intensa, o giro de pacientes é intenso também, e é um hospital que tu entra e que não pergunta o que tu tem na carteira, como é que está a tua conta bancária para ser atendido. É 100% SUS. 100% SUS. A gente escuta, às vezes, algumas reclamações, porque às vezes também chegam alguns pacientes numa situação já um pouco mais adiantada, né, com a patologia, enfim, com a enfermidade um pouco mais adiantada e que nós não conseguimos mais resolver. Mas nós também escutamos muitos agradecimentos andando pela cidade pelo atendimento que lá aconteceu, né?
Enfim, a gente torce que consigamos sempre melhorar na área da saúde, que consigamos dar saúde para a nossa população, que a população reconhece ali também no Hospital Municipal um bom local, né, um ambiente aprazível para estar ali mesmo, que enfermo, mas é um local aprazível. Também, enfim, obras que nem essa que eu relatei há pouco, que está sendo feita ali no bairro Rondônia, tenho certeza que até o fim do mandato, ainda faltam 3 anos e alguns meses para o término desse mandato da prefeita Fátima, e ela não conseguirá, ela não poderá ir à reeleição, mas tenho certeza que boas obras ainda virão para o município também. Novo Hamburgo hoje já é uma referência na área da saúde, temos o Hospital Unimed, que foi ampliado aí também recentemente, o nosso Hospital Municipal está sendo ampliado, o Regina, até onde a gente sabe também, está aumentando a sua capacidade. Então, Novo Hamburgo está se tornando um polo de saúde para a região, né, e talvez, sabe-se lá, também para o estado, porque temos muitos equipamentos modernos aqui que vão, com certeza, auxiliar pessoas de outras cidades aí do estado, né? Então, a gente tem uma expectativa muito promissora, assim, que a gente possa fazer com que Novo Hamburgo se desenvolva cada vez mais e cada vez melhor para a sua população. Para deputado estadual, a gente ainda está aí numa dúvida, né? Que a gente espera resolver até março. Não temos ainda a definição de quem será o candidato a deputado estadual. Para governador, eu sou um militante político, né? Estou filiado ao PSDB. Nos movimentos, o governador não vai à reeleição, está aí num pleito para tentar ser candidato a presidente. Vai disputar as prévias do PSDB em novembro agora, não me lembro a data, acho que é 6 de novembro, né? Então, com certeza a gente estará envolvido. Mas as eleições de presidente e governador, elas passam muito distantes de nós. Mas eu não deixo de dar a minha opinião também, né? Eu, particularmente, eu gostaria que viesse uma terceira via que não polarizasse, que não viesse a acontecer esta polarização que está se anunciando hoje, e que essa terceira via conseguisse se apresentar com viabilidade de vitória. Porque essa polarização ela está tornando o clima muito pesado, muito hostil no país, inclusive dentro da política, muito, muito hostil. E eu acredito que se houvesse uma terceira via, qualquer uma que fosse, ela seria muito mais bem-vinda e venceria qualquer um dos dois que hoje se anunciam e que estão à frente nas pesquisas, né? Então a gente vai aguardar um pouco ainda, com certeza a gente vai estar militando junto com o deputado federal Lucas Redecker em alguma frente, né? Em alguma campanha e torcendo que haja essa terceira força aí para que esse clima não se torne muito hostil durante a campanha política do ano que vem. Sou um defensor da democracia. Por pior, vamos dizer, eu votei no Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, votei em Ciro Gomes. No segundo turno, eu votei em Bolsonaro porque eu tinha um entendimento que a continuidade do projeto que estava seria pior para o país naquele momento. Não me arrependo do voto, porque a continuidade do que era proposto seria pior para o país. Por isso eu não me arrependo. Só que eu acho que também a continuidade do Bolsonaro não é a melhor opção para o país. O que eu acho hoje, a continuidade dele. Mas o que eu defendo da democracia é isso. Bom, se ele não está fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, mas, bom, ele fica 4 anos e aí a gente tem a possibilidade, a população tem a possibilidade de trocar, né? Mas o arrependimento do voto nele naquele momento não tenho mesmo, porque o clima estava muito pesado também já no país, né? Se tu te lembrares, as movimentações que aconteciam no país, elas eram gigantescas, né? Pedindo mudanças. Inclusive já nem era mais o PT, Bolsonaro já nem substituiu mais o PT, né? Substituiu o Michel Temer.
A pandemia, ela mudou muitas coisas, assim, não só na Câmara Municipal, não só na cidade de Novo Hamburgo, não só no estado, no país, mas no mundo todo, né? Que nem essas reuniões que acontecem, algumas presenciais e outras remotas, onde tu consegue fazer grupos aí, participam centenas de pessoas, tu dentro de casa, né? Conseguindo interagir com aquelas pessoas que estão ali distantes, não houve assim essa aproximação. A nossa posse mesmo foi cheia de cuidados, nossa. Então os vereadores na foto oficial ali ainda são uma incógnita ali, né? Estão desconhecidos, estão com o rosto coberto, então não se consegue, né, ver quem são. Enfim, esse retorno, né, pela pandemia, houve sim, né, muita diferença. O próprio plenário, a ocupação está mais reduzida, né? Os cuidados que a gente tem ao ter que ir para a tribuna com a máscara também, aguardar que seja feita a desinfecção ali, né, a utilização, enfim, passar o álcool gel. Então é algo que a população, o mundo teve que se ambientar, né? E nós aqui também não é diferente. Foi diferente e nós tivemos que nos ambientar dentro daquelas regras que a gente tinha, né, que estavam expostas para fazer com que se evitasse, né, a proliferação. Enfim, a gente perdeu vários amigos e conhecidos. Novo Hamburgo, acho que já está na marca, passou, se eu não me engano, de 900 mortes pelo Covid, isto em um ano e pouco, né? O pico que aconteceu aqui em março, abril, em um desses 2 meses, um dos meus filhos também pegou. E aí tu vai querer arrumar vaga em hospital, não tinha vaga em hospital nenhum, nem público e nem privado. Então, nós na Câmara também tínhamos que nos adequar. Foi diferente, mas perfeitamente possível fazer as adequações necessárias devido à pandemia que assolou o mundo, né? Depois de 100 anos, né? Foi em 1919, 1920, que foi a gripe espanhola. Então a gente também, né, veio, está passando, acredito que vai passar, e nós vamos sobreviver, a humanidade irá sobreviver à pandemia do Covid-19. Eles me auxiliam, me apoiam todas, né? O cara talvez mais politizado que eu tenho na família é meu pai, que ele, por não enxergar, ele vive com o rádio ligado aqui, né? Tá sempre com o rádio ligado. A minha mãe um pouco se envolve, mas meu pai sabe de tudo que está acontecendo, né? Quem conhece o meu pai, vai fazer 85 anos agora em 22 de outubro, eu sempre brinco, mas é sério, meu pai felizmente não toma nem um remedinho, nem uma aspirina, nada, só toma uma cachaçinha antes do almoço, para aquele remédio tradicional dos antigos, uma cachaçinha pura, tem que ser pura, né, para abrir o apetite. E a minha esposa daí é quem merece, né, os maiores louros para aturar, político que vive fora de casa. Ela praticamente criou meus filhos, né, ela criou, nós temos 4 filhos, mas praticamente foi ela que criou, porque antes de eu me envolver na política, eu vivia envolvido em campos de futebol. E aí, em domingo, de manhã até a noite, levava os fardamentos coloradinho para ela lavar. A família me apoia, meus irmãos, né? Nós somos entre 5 irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos 3 irmãos e 2 irmãs, meus cunhados e cunhadas, enfim, a gente está sempre junto ali, né? E eles, já há algum tempo, né, eles dizem, pá, está na hora de parar, pai. Os filhos, principalmente. Por enquanto, não tem ninguém, assim, os filhos já estão, a filha mais nova tem 28 anos, e os guri estão lá, um tem uma empresa, né, de reciclagem, o outro é técnico químico, né, e a filha mais velha trabalha em administração hospitalar, assim, ela é mais ligada à área da saúde, né. Não me esforcei e nem quero ver se eles não se envolvem, porque é um jogo duro, é um jogo pesado. O pessoal pensa que é fácil ser político, não é fácil. Só em estar sendo sempre comentado, em estar sendo criticado, às vezes elogiado, isso aí mexe muito com a gente. Tu tem que ter um certo preparo. Então eu sou grato assim à minha família, que me atura dessa maneira, né?
e me apoiam, me ajudam sim, e que nem a dona Lisete lá, que é a patroa, né? Eu só tenho que dizer muito obrigado, que a gente na rua o dia todo, todos os dias, agora em domingo, né, estamos ficando por casa, estou almoçando. Já estamos só eu e ela em casa, os filhos já bateram asa, né? Temos netos, de vez em quando aparecem lá em casa. Então a gente da família, acho que é isso aí que tem, e a gente muitas vezes tem que, né, pedir perdão para eles porque ficou tão ausente, tanto tempo ausente, e nos aturam da forma que nós somos também. Eu gostaria de pedir à comunidade de Novo Hamburgo que acredite na administração da prefeita Fátima Daut, acredite que nós estamos fazendo o melhor para a comunidade. A questão que a gente foi bastante cobrada, a questão do IPTU, é para ter também uma justiça social maior na cidade. Nós temos sim muitos problemas na cidade, vocês podem acreditar, temos muitos problemas, e que a gente tenta sempre diminuir cada vez mais e mais. Nós não conseguiremos deixar a cidade em situação de excelência nunca. É difícil dizer isto, mas temos que dizer, trabalhar com o mundo real. Porque sempre teremos dentro de um posto de saúde a ausência de um médico, a ausência de um remédio, enfim, problemas na área da saúde, na infraestrutura. Teremos ruas sem asfalto, ruas esburacadas, que nem ontem mesmo andou chovendo essa semana, então as ruas que não têm asfalto foram demandadas, e algumas com asfalto também, o asfalto se solta, cria buracos no asfalto. A segurança também, a Guarda Municipal, por mais que se esmere, tente se desdobrar de todas as formas, não consegue estar presente em todos os locais. Então, na educação, a educação, olha, mesmo que tenha lá seus 25, acho que quase 25 mil alunos, consegue levar a educação, está conseguindo levar a educação à sala de aula das crianças do município, em sistema híbrido também, presencial e também de forma eletrônica, né? Então, nós estamos trabalhando para ofertar a melhor cidade possível. E quando reclamam, quando falam de Novo Hamburgo, eu sempre digo, gente, sei que tem vários bons exemplos pelo mundo afora, pelo estado afora, mas Novo Hamburgo é uma cidade boa. Novo Hamburgo é uma cidade de referência para o país ainda. Podem ter certeza que nós também iremos continuar trabalhando para que Novo Hamburgo seja cada vez melhor. Acreditem nisso, quem mora aqui, quem está junto, é lógico que quer fazer dessa cidade um brinco, quer fazer dessa cidade um exemplo, e que tu possa sair por aí e falar de peito aberto, eu sou de Novo Hamburgo. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho em dizer, por onde eu vou, eu sou de Novo Hamburgo. E isso também queria dizer para a população. Temos problemas? Temos. Também não podemos negar, temos. Mas Novo Hamburgo é uma cidade muito boa, sim.